O BTG, que é hoje o maior banco de investimento da América Latina, publicou um relatório esse mês analisando a Copasa e definiu um novo preço-alvo para as ações, sendo R$ 81 o preço-alvo do BTG, garantindo um upside muito bom para a ação, já que hoje ela está na casa aí dos R$ 57. Esse relatório é um relatório técnico. Ele é feito por analistas de investimento, que muitas vezes torna difícil o investidor comum que está buscando construir patrimônio, gerar renda passiva, entender o relatório e saber qual a melhor decisão a se tomar, se vale a pena ou não ter as ações da Copasa. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje. Nesse vídeo eu quero ajudar você a entender esse potencial que o BTG está vendo nas ações da Copasa e assim você conseguir tomar uma decisão mais acertada, se vale a pena ter na sua carteira, se faz sentido para o que você está buscando. Então vamos lá. O BTG ele começou o relatório dizendo que ele mudou a perspectiva sobre a Copasa e fez com que o preço-alvo da ação tivesse subido por dois motivos principais. Primeiro, seria a privatização por parte da Equatorial agora. A Equatorial, ela é reconhecida por ter muitos turnarounds, então ela sempre adquire empresas e melhora essas empresas. Então ele pega às vezes empresas que não estão bem, empresas que estão passando por alguma dificuldade, quando elas adquirem com a gestão, que é o caso agora da Copasa, que vai ser gerida pela Equatorial, consegue ter muita melhora de eficiência. Fora isso, tem a oportunidade da renovação dos contratos que está acontecendo nesse ano de 2026, com melhores contratos, fazendo com que agora a Copasa também consiga usufruir não só da privatização, mas dessa melhoria nos seus contratos. Como é que funciona, pessoal? A Copasa, ela presta serviço de água e esgoto por meio de contratos que ela faz com a prefeitura. Esses contratos eles estão sendo atualizados, 30% deles já foram renovados, só que 70% ainda precisam ser renovados e definidos até setembro desse ano. Na tese do BTG, ele conta que todos esses contratos que, vamos dizer assim, estão em aberto, eles vão se concretizar e o preço-alvo de R$ 81, ele depende dessa concretização. Todos esses contratos, eles precisam ser formalizados e efetivados. Esses contratos, eles são melhores porque eles seguem um modelo que já foi aprovado lá em Belo Horizonte, que tem três motivos principais ali que fazem com que esses contratos gerem maior valor para a Copasa. O primeiro ponto seria o ganho de eficiência operacional, que com menos custos a empresa Copasa vai conseguir ter mais lucro se ela está gastando menos, né? E em contrapartida, ela tem também ali uma regra de ganha-ganha. Então, quando ela diminui custo, ela consegue gerar uma tarifa mais barata também para o consumidor. O segundo motivo seria a ampliação dos serviços de esgoto. Hoje, a Copasa está fornecendo apenas água. O esgoto, ou ele não é tratado, ou é tratado por uma outra empresa que não é a Copasa. E existe essa oportunidade de a Copasa deixar de fornecer apenas água e começar a trabalhar também com essa prestação de serviço de esgoto. E por fim, o terceiro motivo seria o alongamento do prazo do contrato, que agora ele vai ter uma duração até 2073. Então pensa só a previsibilidade, a garantia maior que a Copasa passa a ter com um contrato tão longo. Mas é claro que nem tudo são flores, existem também os riscos envolvidos nessa tese, e o principal risco vem de não conseguir renovar esses contratos nessas condições no modelo de Belo Horizonte. E a tese, ela se baseia em, como eu falei, simplesmente esses 70% que está em aberto serem efetivados para a gente justificar o preço de R$ 81 por ação. Existe também um risco político envolvido na tese, já que é ano de eleição. O governador e toda a política em Minas Gerais, ela pode ser pressionada contra aumentos de tarifas e isso pode gerar ali um pouco de estresse para a Copasa, mas o BTG acredita que como a Equatorial, que foi a empresa que adquiriu a Copasa, já lidou com situações parecidas com ações de energia, ela deve contornar bem essa situação que talvez a Copasa venha enfrentar. Mas assim, o BTG ele calcula que mesmo a Copasa não conseguindo absorver esses ganhos da eficiência operacional com a redução de custos, mesmo sem haver uma redução de custos, o preço-alvo ainda das ações seria R$ 70 sem
ter essa melhoria operacional. Eu vou deixar aqui a imagem da tabela que o BTG elaborou, que ele mostra a relação de redução de custos e o preço-alvo para a ação. Ele traça vários cenários, desde um cenário que não teve redução de custo, aí a ação valeria R$ 70, e o cenário base, que é o que ele projeta, uma redução aí de pelo menos 35% nos custos, geraria um preço-alvo para as ações da Copasa de R$ 81. Esses novos contratos, eles possuem uma regra para compartilhar os ganhos de eficiência que a Copasa vem a ter reduzindo seus custos, que vai resultar em mais lucro para a Copasa e uma tarifa menor também para o seu consumidor. É um modelo inspirado na Sabesp, que já atua dessa forma, porém é um modelo melhorado. A Copasa ela tem algumas vantagens frente à Sabesp, porque esse repasse, né, esse desconto que vai ser dado ao consumidor começa em 25% no caso da Copasa. Já na Sabesp, ela já começa dando um desconto ali de 50% no valor da tarifa. E é claro que esse desconto para o consumidor ele vai aumentando com o passar do tempo, consequentemente, o valor que fica com a Copasa ele também vai diminuindo. Mas diante dessa melhora operacional, como eu falei, o cenário base do BTG é um corte de 35% nos seus custos, que seria ali uma virada de chave, uma grande melhoria pós-privatização. Fora isso, tem outros acontecimentos que podem agregar valor à tese da Copasa, que seria incentivos ali definidos na revisão tarifária de 2026, que diminuição de perdas de água, universalização dos esgotos, resultaria em a Copasa poder cobrar mais nas suas tarifas. Em 2026, aderindo a essas regras, a Copasa chegou a ter um aumento de quase 4% no valor das tarifas, já que ela cumpriu ali todas essas regras. Porém, essas regras, caso ela não consiga cumprir, também pode gerar uma punição de certa forma ou não conseguir aumentar como gostaria o valor das suas tarifas. Mas o BTG aponta aqui no relatório que ele deve ter um acréscimo ali de pelo menos 1% ao ano vindo ali da Copasa, cumprindo todas essas regras e se adaptando ali a esse modelo. Que o BTG projeta até 2023 esse incremento de pelo menos 1% nos incentivos. Tem também as conexões adicionais de esgoto, porque hoje a Copasa atende pelo menos 300 municípios, oferecendo apenas ali o serviço de abastecimento de água. E ela pode ter um ganho de mais de 1,5 milhão de ligações de esgoto. Ele diz no relatório que a estimativa é que pelo menos 50% desse valor seja aproveitado pela Copasa. Fora o risco da adesão de novos contratos, existe também um risco do aumento das tarifas, porque a base de ativos regulatórias da Copasa ele vai crescer significativamente até 2030. Tem 21 bilhões para investimentos do plano de universalização, existe a concessão de Belo Horizonte no valor de 1,3 bi, que vai ser incorporada na RAB, e 3,3 bi que ainda não foram incluídos na base de ativos regulatória. A Copasa ela recupera o valor dos investimentos que ela faz através da tarifa, é um direito dela. E quanto maior é esses investimentos, maior precisa ser o valor das tarifas para conseguir recuperar o valor que foi investido. Nas estimativas do BTG, em 2027 não deve ter um grande aumento, fica ali na casa de 0,3, inclusive uma redução. Ele vai diminuir esse valor, mas a partir de 2027 começa um grande aumento, passando ali de 2 dígitos. Em 2028, o BTG estima que a tarifa aumentaria de um ano para o outro 10%, em 2029 um aumento de 17%, e em 2030 chegaria a uma normalização, mas depois de um grande período de aumento, chegaria então a 3,90. Diante de tudo isso, o BTG já acredita que a Copasa ela é uma tese de dividendos a curto prazo, porque o endividamento, a alavancagem, ela está controlada, né? A gente tem ali o dívida líquida sobre EBITDA em 2,2 agora em 2026. Então ela teria a capacidade de distribuir todo o seu lucro sem precisar se endividar mais para pagar dividendos. E segundo o que o BTG estima, nos preços de hoje, a Copasa entregaria ali um yield de 7,70 de 2026 até 2028 e o banco acredita que a partir de 2028 pode chegar até próximo de 2 dígitos esse dividendo. O banco chegou ao preço-alvo de R$ 81 por ação, considerando um custo de capital de 6,60 para a Copasa e exigindo ali um prêmio de risco para investir nas ações de 9% ao ano, um valor real. E a TIR da Copasa fica em 11,80 ao ano, bem acima do que é o valor da Sanepar e da Sabesp,
que é de 9,40 e 9,20 respectivamente. Falando de resultado financeiro, o BTG acredita que a receita e o EBITDA da empresa vai crescer de forma consistente ano após ano, fruto da melhoria vindo da privatização, ou seja, a empresa está se tornando realmente mais eficiente ao ser privatizada, aumentando a receita de quase 8 bi para próximo de 12 bilhões de reais nas estimativas do BTG, e o EBITDA sai hoje de 3,4 bilhões para 8 bilhões até 2030. A base de ativos regulatória que eu falei que iria crescer bastante, ela vai mais que dobrar de 2025 até 2030, que é reflexo do plano de investimento pesado que a Copasa vai enfrentar aí nos próximos anos, que deve até aumentar um pouco ali a alavancagem, mas o dívida líquida sobre o EBITDA deve sempre se manter nesse período aí, pelo menos abaixo de 3. E assim, pessoal, a Equatorial comprou ali uma fatia de 30% da Copasa, pagando mais ou menos R$ 50 por ação. Essa compra teve um acordo de lock-up, então por 4 anos vai ficar travado 50% ali da participação que a Equatorial comprou, então ela não consegue vender. E o restante vai ficar travado até 2033. E antes disso não pode ser vendido. E se ela comprou nos preços atuais, ela acredita que existe, né, um desconto e uma avenida de crescimento para a Copasa. Hoje não está muito distante do preço que a Equatorial adquiriu as ações da Copasa, porque a gente está falando de uma ação que foi comprada ali próximo de 50, hoje está a 57, não teve um grande aumento. No entanto, como a empresa foi adquirida por R$ 50, esse preço ele mostra que na visão da Equatorial existe uma perspectiva de retorno futuro, já que vai, né, conseguir remunerar o capital de uma forma que os R$ 50 vale a pena pelo valor de ação. Junto a essa compra da Equatorial, a gente tem essa visão do BTG que recomenda a compra das ações ali no seu relatório, pois ela acredita que a empresa vai melhorar sua eficiência operacional após a privatização. Os novos contratos eles vão trazer mais previsibilidade, prazo mais longo, incentivos melhores e tem uma oportunidade clara em expandir na parte de esgoto ali, com o potencial de explorar pelo menos ali 300 municípios para trabalhar também com esgoto e não somente água. Mas é claro que por se tratar de renda variável, vem junto com essa tese os riscos, que ali o principal é a renovação desses contratos e também o estresse das eleições podem afetar um pouco ali e ter um pouco de pressão política nesse momento da Copasa. Analisando tudo isso, qual que é a perspectiva com a Copasa e como que você deve fazer seus investimentos nesse momento? Olha só, a Copasa é uma ação da qual a gente possui aqui nas carteiras já tem um tempo, inclusive a gente está com uma grande valorização, a gente surfou uma alta absurda na Copasa, mais que dobrou o valor que foi investido. Nos preços atuais, acredito que novamente volta a fazer sentido comprar e pode reforçar justamente essa tese do BTG que, caso não aconteça a melhoria de eficiência, caso não se saia ali como esperado, né, os cortes de custo fazendo com que as ações suba, nós acreditamos também que a Equatorial ela vai tornar a Copasa uma empresa melhor agora privatizada. Então, com isso, a empresa ela vai conseguir gerar valor do qual os R$ 50 que hoje a Copasa foi adquirida nesses termos pela Equatorial, deve também fazer valer para a própria Equatorial. Então, a empresa ela tem um incentivo, no caso a Equatorial, tem um incentivo a melhorar a empresa para recuperar também o valor que foi investido na Copasa. Eu gosto muito de pensar a Copasa com uma posição de dividendos, uma ação do qual o próprio BTG falou que adquirida hoje nos preços ali de R$ 57 já garante um yield de pelo menos 7% ao ano e no futuro pode chegar à casa de 2 dígitos após 2028. E frente a Sabesp e Sanepar, que são posições ali que atuam no mesmo setor que a Copasa, acredito que sim, a Copasa ela acaba sendo a mais interessante para uma posição que ela é mais defensiva, uma ação ali num setor muito estável, um setor bem perene. Os contratos são muito longos, então a previsibilidade também é muito grande, é uma ação que pode contribuir muito com os dividendos. Para quem já tem posição, eu acho que fica um pouquinho mais fácil continuar aumentando, né? Porque o preço médio às vezes já pode estar bem abaixo, e daí você vai aumentando e você fica ainda com uma margem de segurança muito boa e garante um yield on cost ainda maior. Para quem vai iniciar a posição, como é um ativo que já vem subindo bastante, eu acho que
deve ter um pouco mais de cautela, deve ir com um pouco mais de cuidado. Às vezes pode ser uma posição menor, que caso saia alguma notícia relevante e mexa ali o ativo, falando sobre política lá em Minas Gerais, ou qualquer coisa sobre esses novos contratos, às vezes aproveitar essa oportunidade pontual. Então, para quem está fora, eu acho que pode ir comprando gradualmente, mas talvez não tornar uma posição muito relevante dentro da carteira e ser sempre uma posição com a visão de dividendos, uma visão mais defensiva para aquela ação. Quem simplesmente já tem essa ação e de repente, se for já uma posição muito relevante, visto que essa ação cresceu ultimamente, às vezes o aporte pode não fazer sentido. Pode ser mais interessante você simplesmente deixar essa posição lá, não precisa vender também, porque acredito que é uma posição que vai ainda pagar muitos dividendos no futuro, tem essa potencial valorização também, e não teria por que você se desfazer de uma ação que tem uma qualidade muito boa e tem esse potencial todo que a gente comentou aqui. Mas para te responder com precisão do que você deve fazer na sua carteira de investimento, eu precisaria entender melhor quem é você, o que você faz, como que está a sua vida hoje, para conseguir te direcionar de uma maneira melhor. Então, se você quiser uma análise mais detalhada sobre a sua carteira, eu vou deixar um link aqui para você preencher o nosso formulário da mentoria individual, do qual a gente olha como que está a sua situação hoje e te propõe um plano, um diagnóstico para o que você deve fazer para conquistar os seus objetivos. Preenchendo esse formulário, eu entro em contato com você e a gente marca uma reunião totalmente sem compromisso, somente para a gente bater um papo e ver se faz sentido para você. Então, aproveita e preenche o nosso formulário. E se você gostou também desse vídeo, deixa um joinha, compartilha para alguém que comentou com você sobre a ação da Copasa. Mostra esse relatório do BTG, será que anima essa pessoa a investir ou de repente acende ali algum alerta para algo que não estava vendo? Enfim, deixa sua opinião também aqui nos comentários do que você achou desse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal.